Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física do primeiro ano. Na aula de hoje, vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo direcionada para a nossa atividade avaliativa que será na próxima semana. Vamos para a nossa aula. Temos aqui o roteiro da aula de hoje. Com nosso conteúdo será velocidade média. Vamos fazer uma revisão. Material que eu estou deixando para vocês, esse vídeo e esses slides. Atividade. Vocês vão ter que apenas assistir o vídeo e fazer um breve comentário, ok? Primeiro, vamos entender aqui o que vem a ser a velocidade média que a gente já trabalhou durante algumas aulas e eu estou só revisando. O que será essa velocidade? Nós podemos dizer que a velocidade média é a velocidade desenvolvida por um móvel durante um deslocamento. Como se trata de uma média, não significa dizer que esse móvel esteve sempre em uma mesma velocidade. Tem momentos em que a velocidade é maior e outros é menor. Então vamos entender aqui rapidamente. Ó. A velocidade média é a velocidade desenvolvida por um móvel durante um deslocamento. É uma média, ok? Não é dizer que esse móvel, que esse automóvel, que esse objeto, ele esteve sempre em uma mesma velocidade. Tem momentos que ele pode estar mais, tem momentos que essa velocidade pode estar menor. É só pegarmos um exemplo bem claro. Se nós vamos daqui até São Miguel do Tapuio em um carro, uma moto, há momentos em que eu vou estar em uma velocidade maior, pois a estrada permite, né? Por algum outro motivo, e há momentos em que eu terei que reduzir essa velocidade. Então, a média, ela nem vai ser aquela velocidade maior, nem vai ser aquela menor, vai ser uma média entre as duas, ok? Quais são as unidades de medidas? As mais comuns e a que nós estamos utilizando são as seguintes. A distância, nós vamos estar utilizando o metro, que é o aceito pelo Sistema Internacional de Medidas, ou o quilômetro, vai depender da questão. O tempo pode ser em segundos ou pode ser em horas. Assim, por exemplo, se um tempo vier em minuto, terei que transformar, ok? A velocidade. A velocidade, eu tenho duas possibilidades, ó. Metros por segundo. Quando é que isso aqui vai ocorrer? Quando a distância é em metros e o tempo é em segundo. E quilômetro por hora, quando a distância é em quilômetro e o tempo é em hora. Nós vamos aprender a transformar essas unidades de medida, quilômetro por hora, em metro por segundo ou vice-versa. É só nós observarmos o seguinte, ó. Se eu quiser transformar de metro por segundo em quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Já se eu quiser transformar de quilômetro por hora, aqui, ó, em metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Vamos ver isso em um exemplo. Eu quero transformar 27 quilômetros por hora em metros por segundo. Nós temos que lembrar e olhar para cá, ó. Eu estou transformando de quilômetro por hora para metro por segundo, tá vendo a setinha? O que nós temos que fazer? Dividir por 3,6, ou seja, pegar o 27 e dividir por 3,6. Então vai ficar, ó, 27 dividido por 3,6 é 7,5 metros por segundo. Transformei 27 km por hora, que equivale a 7,5 metros por segundo.
Vamos agora transformar 40 metros por segundo em quilômetros por hora. Como é que a gente vai fazer isso? Eu observo. Estou transformando o metro por segundo em quilômetro por hora. Observamos a setinha, né? Como é que nós vamos fazer? Multiplicar por 3,6. Ou seja, vamos pegar esse 40 e multiplicar por 3,6. 40 vezes 3,6 é 144 quilômetros por hora. Transformar isso aqui é bem simples, é bem rápido. É só lembrar. De metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico. De quilômetro por hora para metros por segundo, divide por 3,6, ok? Nós temos uma formulazinha que se desdobra em outra, para a gente estar trabalhando. Vm, velocidade média, é igual ΔS sobre ΔT. O Vm é a velocidade média, ΔS é a variação de espaço e ΔT é a variação de tempo. O ΔS, ele pode ser isso aqui, ó, S menos SI, ou seja, espaço final, que é o S, menos o espaço inicial, que é o I. O ΔT, ele pode ser esse aqui, ó, tempo final menos o tempo inicial. Logo, observe que não são duas fórmulas diferentes. É a mesma fórmula, só escrita de maneira diferente. Como é que eu sei quando usar cada uma? Quando vier apenas uma distância, apenas um tempo, eu utilizo a primeira. Quando vier duas distâncias e dois tempos, eu utilizo a segunda. Vamos observar aqui nos exemplos. Em uma viagem de carro do Rio de Janeiro até São Paulo, um motorista marcou a distância de 420 quilômetros no odômetro de seu carro. Sabendo que o tempo gasto por esse motorista foi de 7 horas, determine a velocidade média desse carro em quilômetros por hora. Vamos retirar os dados da questão. Eu observo que só tem uma distância, que é o 420, e só tem um tempo. Essa distância vai ser o valor do meu ΔS. Então, eu digo que ΔS é igual a 420 quilômetros. O tempo vai ser o ΔT. ΔT é igual a 7 horas. Vamos calcular a velocidade média. Pela fórmula, se eu só tenho uma distância e um tempo, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS, substituindo, eu tenho 420, ΔT é 7. Efetuando essa divisão, velocidade média vai ser igual a 60 quilômetros por hora. Portanto, se ΔS é em quilômetro e o tempo é em hora, a velocidade média é quilômetros por hora. Vamos ter cuidado com isso, ok? Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Observe, eu já tenho aqui uma distância, um marco quilométrico e já tenho um tempo. E às 9 horas, passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Eu observo o seguinte, ó, quando esse ônibus estava no quilômetro 30, né, ó, que aqui é um marco quilométrico, eram 6 horas. Aí ele sai, ó, ele estava no quilômetro 30, eram 6 horas. Ele percorreu um trajeto. Quando ele chegou no quilômetro 240, eram 9 horas. Observe que eu tenho dois tempos e eu tenho dois marcos quilométricos. Assim eu vou ter ó, o SI, né, espaço inicial, é o primeiro marco que ele estava. Então é o quilômetro 30. No quilômetro 30, ele estava em qual tempo? 6 horas. Então, o tempo inicial é 6 horas. Observe, eu peguei aqui os dois valores iniciais. O marco, o quilômetro 30 e 6 horas. O espaço final, qual foi o segundo espaço que ele estava? No quilômetro 240. Então, o espaço final é 240. Ele estava nesse espaço aqui horas? Às 9 horas. Então, TF, né, tempo final, é 9 horas. Nós vamos calcular quem? Velocidade média. É sempre importante, ó, eu lembrar
O primeiro espaço que ele estava é o inicial. O primeiro tempo é o tempo inicial. O segundo espaço que ele estava é o espaço final. O segundo tempo é o tempo final. Nós já sabemos que vamos precisar daquela formulazinha que diz, ó, que velocidade média é espaço final menos espaço inicial, sobre tempo final menos o tempo inicial. Substituindo, eu olho aqui, ó, quem é o espaço final? 240. Menos quem é o espaço inicial? É 30. Sobre tempo final é 9, tempo inicial é 6. Vou resolver as subtrações, ó. 240 menos 30, 210. 9 menos 6, 3. Dividir 210 dividido por 3, eu tenho 70. Se os espaços estavam em quilômetros e o tempo em horas, é 70 quilômetros por hora. É sempre lembrar, se eu tenho 2 marcos quilométricos ou 2 ΔS, eu vou utilizar final menos inicial e tenho 2 tempos, ok? Esse outro exemplo diz o seguinte: um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 1 minuto. Calcule a sua velocidade escalar média em metros por segundo. Observem, eu tenho aqui apenas uma distância e apenas um tempo. E esse tempo ainda está em minutos. Lembrando, eu não posso ter tempo em minutos, eu tenho que ter o tempo em segundos, ok? Vamos retirar os dados da questão. Se eu só tenho uma distância, essa minha distância vai ser quem? O ΔS. Quem vai ser o ΔT? ΔT eu digo que é 1 minuto. Como eu não posso utilizar em minuto, mas nós sabemos que o tempo, aliás, sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Vamos calcular quem? Velocidade média. Pela fórmula nós temos velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual a 1.200 dividido por quem? O tempo é em segundos, então é 60 segundos. Eu tenho 1.200 dividido por 60. Observem que ambos os valores têm zeros, né? Eu posso cortar esse zero aqui do 1.200 com esse zero do 60. Ficou quanto? 120 dividido por 6. Observe que é mais fácil, né? Do que 1.200 por 60. 120 dividido por 6, eu tenho 20. 20 o quê? Metros por segundo, porque o ΔS é em metros e o tempo em segundos. Estamos finalizando nossa aula por aqui. E lembrando, pessoal, essa aula ela é importante para a atividade que nós vamos ter na próxima semana. Assim, se você não entendeu, pode volta o vídeo, vê novamente, tenta fazer esses exemplos sozinho. Esses exemplos são os mesmos que eu já utilizei em outras aulas, que eu tenho certeza que vocês sairão bem na atividade. Para nossa frequência e participação nessa aula, eu peço que vocês deixem seu comentário aqui mesmo no vídeo, ok? Vocês vão aqui embaixo, tem um localzinho de comentar, pode deixar lá seu bom dia, seu boa tarde, boa noite. Pode deixar lá um comentáriozinho dizendo que a aula foi boa, se foi ruim. Deixem lá a participação de vocês para mim poder saber que vocês viram a aula e colocar a frequência lá no diário online, ok? Revejam os vídeos, né, caso haja alguma dúvida, ou vocês podem estar entrando em contato pelo WhatsApp para tirar alguma dúvida. No mais, gente, é isso. Bons estudos e até a nossa atividade.